Ô Ale, eu não entendi o que a gente tá fazendo aqui ainda, cara. Eu vi um convite, né, de reunirmos para falar um pouco sobre o que a gente vai fazer no Finverso, Legal. né? Finverso. Sim. Vocês estão sentindo que está mudando muito rápido o sistema, a economia, o sistema financeiro? A gente está colocando em xeque quanto vale dinheiro, né? Pela primeira vez na história do mundo, o dólar não é pareado no ouro, né? Então, o que está acontecendo? Como é que a gente está sobrevivendo sobre isso, né? O que é esse negócio, Ricardo, Finverso? O detalhe é que a gente está falando de muita tecnologia aplicada para isso. Sim. Né? Então, além de mudar conceitos, padrões de valor, esse tipo de coisa, tem também a aceleração vinda, né, de coisas que a gente nem sabe como funciona, mas você sabe que você aplica lá e dá um jeito. Agora, como que isso de fato é aplicado, né? Como é que essa tecnologia acelera cada vez mais? E aí, Adonai, Finverso? Eu acho que o Finverso são 4 cabeças inquietas que querem fazer a diferença nesse universo do mundo financeiro global. E eu acho que fazer uma nova entrega, trazendo conteúdos, trazendo imersões, trazendo oportunidades de transformar ou de sermos protagonistas nesse novo universo que está sendo construído com o mundo financeiro, com tecnologia, com pessoas, porque a gente vai precisar desses 2 momentos, ou seja, eu sempre falo que é importante a gente trabalhar a inteligência humana com a inteligência artificial e isso gera uma inteligência exponencial. Vai ter Ô Ale, e aí? Oi. O que é o Finverso? O Finverso é uma ideia louca que vocês toparam, né? Então, era um sonho, de repente, de estar reunido com pessoas que sabem mais que eu, né? Sobre... Vocês estão nesse mercado há muito mais tempo, né? E poder... Eu sou, além do o entrante, né? O guri, tanto na experiência... Só tu? Tanto na experiência quanto na tecnologia, porque a tecnologia que eu represento também está chegando agora, né? E ela chegou sorrateira, deixando as pessoas com medo, né? E aí depois agora ela está batendo com o pé na porta. Então é importante, acho que o Finverso ele é uma união disso, né? Da nossa vontade mesmo de saber que as nossas empresas, elas fazem parte de um sistema. Elas não são um sistema em si, né? Quando a gente fala de marketing digital, justamente uma plataforma de inbound marketing, ela finda nela, né? Outros sistemas, por exemplo, de RP, ele finda nele, né? No nosso caso, a gente tem uma questão de... eu sei que hora que parte do meu negócio depende do Open Finance. Eu sei que eu tenho um negócio de meio de pagamento dentro do meu, né? Eu sei que a minha empresa precisa de valuation, né? Então, para mim é isso, um grande mosaico que está se reunindo, né? Para poder trazer conteúdo de valor para todos vocês. E a ideia é colocar tudo isso dentro de uma plataforma com muito conteúdo, é isso? O Finverso, ele nasce, na verdade, com um conceito primeiro, né? Eu acho que a questão de a plataforma como, vamos dizer, acesso, né? Nós vamos ter vários deles. Tem até a sua ideia de fazer YouTube, tem, né, podcast, tem plataforma para consumir e evento comprar. Ao vivo. Evento ao vivo, né? Eu acho que ele vai ser, assim, uma coisa meio híbrida. Olá, tudo bem? Vem sentindo que o sistema financeiro global está mudando de forma radical e muito rápida? Que tudo que você sabia sobre dinheiro e como é que funciona a economia também está em xeque? É por isso que a gente está aqui. Reunimos grandes cabeças para falar um pouco sobre o universo de fintechs e trazer para vocês as novidades do Finverso, o primeiro curso que reúne fundadores de fintech em seu conteúdo. Eu estou aqui com meus colegas de core, né, membros fundadores do Finverso, o Adonai Zanoni, da Values, que trabalha com valuation, o Ricardo Toledo, da Acrópole, que é uma startup, uma tecnologia para Open Finance, e o Léo Barbieri, da EduNext, que trabalha com sistemas de pagamento para educação. A ideia aqui é um bate-papo sobre como vai ser esse novo curso, como vai ser o nosso conteúdo, nossa faculdade, e trazer para vocês muita novidade sobre o setor. Me diz uma coisa, primeiro eu queria saber assim, né, antes da gente começar, como é que começou sua vida com fintech? Como é que foi? Minha carreira começou dentro do banco. Tá. E no ano 2000, exatamente,
A minha intenção, na verdade, era ser acadêmico, físico, só que aí, por dinheiro, eu tive que entrar na vida financeira, fui trabalhar num banco. Tá. Mas o que me encantou ali foi que eles fizeram uma oferta, na época, de criar algo do zero. Estava começando uma área de inteligência de crédito e risco. Tá. Precisava de uns caras para fazer modelagem de estatística aplicada para isso. Só que era o começo, não tinha ninguém fazendo isso. Então era o comecinho lá dentro do banco. Então a gente cresceu, virou uma área de referência e tal. E a minha saída da vida executiva depois de... Comecei no ano 2000. 2008 no Brasil. De 2008 a 2016 fora do Brasil. Quando eu volto pro Brasil em 2016, a intenção era morar aqui em Florianópolis. Estava em São Paulo, estava dentro do Itaú. Aí eu venho para cá para trabalhar com uma financeira da região para se profissionalizar. Eu lembro. E aí, pois é. E aí lá que a gente a gente se conheceu, inclusive, né, numa outra situação. Sim. E, cara, o que me deu estalo foi que, durante esse projeto com a financeira aqui na região, a gente estava olhando aquela história de o plano dos próximos 5 anos, como é que isso poderia virar um negócio mais consistente, porque era uma financeira pequena, atuando de uma certa forma. E a gente começou a estudar isso, aí veio a história do Open Banking, onde comecei a me especializar mais. Só que o grande estalo, na verdade, aconteceu um dia que estava havendo um evento de cidades inteligentes lá na Pedra Branca. Tá. E aí na época era o meu gerente, depois ficou meu sócio, né, o Flávio, ele é professor, né, na universidade, de ciência de dados e tal, e ele conhecia o pessoal de inovação que ia fazer esse dia de cidades inteligentes. Tá. E ele me convidou para ver. Cara, e eu lembro que começava ali às 8 da manhã, eu entrei para assistir, né, eu liguei pro meu chefe na época, né, o dono da empresa lá, falei assim, olha, eu tô aqui, né, do lado do escritório, né, que o escritório é na Pedra Branca, a coisa você me chama, mas só vou ver o comecinho aqui, né, só a introdução aqui das 8 às 8h30. Saiu, passou na real. Cara, Mais ou menos. mais ou menos isso, mais ou menos isso. Cara, no final eu fiquei o dia inteiro. Chegou quando eu vi que o assunto tava rolando, eu fiquei o dia inteiro ali, liguei e falei assim, olha, eu tô aqui, não vou pro escritório, vou ficar aqui e tal. E ali eu vi o seguinte, que os problemas que estavam sendo tratados dentro das cidades, e eu lembro até hoje um exemplo que a mulher deu lá, a secretária de inovação na época da Palhoça, ela dando exemplo sobre se a solução do trânsito em Floripa seria realmente construir mais uma ponte. E ela questionou isso. Mas será que o problema é realmente construir uma ponte? Bom, vamos pensar o seguinte, se a gente tivesse um pouco mais de inteligência sobre o deslocamento das pessoas, se a gente conseguisse perceber no dia a dia das pessoas, né, onde que elas têm a rotina de escola, supermercado, isso, aquilo, outro. Será que a gente não conseguiria, com essa informação, criar algo mais inteligente, de incentivos públicos, né, de deslocar as grandes escolas que estão concentradas no centro para mais próximo das casas, os centros comerciais também e tal. A gente poderia criar uma política de mais longo prazo que seja mais eficiente, né, e não seja simplesmente construir uma ponte. E eu lembro quando ela falou isso, fiquei pensando em como resolver esse problema. E aí eu percebi o seguinte, que tudo aquilo que eu fiz na minha vida até então, no mundo executivo, que era pegar dado, informação, né, e trabalhar esse dado e informação de uma forma a gerar uma solução e gerar riqueza, eu percebi que tudo aquilo eu poderia aplicar de uma outra forma. Para gerar riqueza de uma forma mais direta para as pessoas, para a sociedade. Porque então eu percebi que eu sempre estava usando o meu conhecimento até então para gerar riqueza para uma empresa. Que, cara, tem seu fim social, tem um monte de empregado ali, muitas famílias dependendo daquilo, Sim. né, tem tudo isso. Mas eu percebi que, cara, de repente, se eu começar a olhar o mercado de uma forma diferente e criar uma solução para o mercado, eu consigo, de fato, impactar mais pessoas. Nada disso era Open Finance ainda. Já rolava o Open Finance na conversa, mas o Open Finance, para mim, até então, era uma ferramenta para ajudar aquela empresa a ser diferenciada no futuro. Pô. E aí eu comecei a olhar, cara, peraí, se eu olhar para esse negócio e criar algo que eu possa ajudar muito mais empresas, muito mais pessoas, e olhando isso com um propósito muito melhor, no meu ponto de vista, né? Muito mais aplicado do que eu simplesmente atuar direto com uma empresa só, né? Desculpa. E foi aí que veio o primeiro estalo. Que doido. Ou seja, é pra lá e foi cavando. É isso. E aí foi cavando,
Aí conheci a Kátia, não conhecia a Kátia. Aí um amigo em comum que tava lá em Miami, da Visa lá, ele me ligou. Cara, você já foi na Kátia? Eu falei, não fui. Ficava ali muito na Pedra Branca. Aham. E aí que eu fui um dia, conheci o Silvio Kotujans, que foi o cara que me recebeu lá, né? O cara que criou o Link Lab, criou várias verticais e tal. Sim. Você entrou no evento de manhã para ficar só um pouquinho, passou o dia inteiro no evento e saiu de lá com um novo negócio, é isso? Saí de lá com uma nova ideia. Com uma vontade. Cara, com uma vontade, com um Uma propósito de Fazer usar de uma maneira diferente tudo aquilo que eu tinha feito. Porque quando a gente olhava toda a aplicação até então em desenvolver soluções financeiras, as soluções financeiras estavam focadas em um propósito de uma empresa ou um propósito de um grande conglomerado, né? O Itaú que fez, tenho muito orgulho de ter passado pelo Itaú e Uma grande escola gosto de também. uma grande escola, mas com propósitos muito específicos, né? E aí que foi o primeiro estado, poxa, será que eu não posso usar então, né, tudo isso que eu tô vendo, tudo isso que tá rolando aqui de uma maneira diferente? Muito bom. Eu perguntei mais porque assim, é muito mais interessante para as pessoas saberem como que a gente veio até aqui do que a gente fala da nossa bio, né? Tipo assim, o que te incomodou? No teu caso, Adonai, como é que você chegou nessa história de valuation, fazer conta? Porque quando a gente fala de finverso, fintech, etc., muita gente acha que a gente está falando de tecnologia, e não é, né? A gente está falando muito mais de processo e pessoas, né? E do que a gente viveu na nossa vida e trouxe a gente até aqui. Então eu tive minhas vivências, você teve as suas, o Ricardo contou a dele. Como é que atua? Como é que foi isso? A minha história começa quando eu, 18 anos, estava prestando vestibular e aí passei para... Antigamente era o processamento de dados, a área de processamento de dados. Aí fui estudar em Blumenau, eu fiz a parte de computação e dentro de computação eu comecei a voltar para Florianópolis e aí eu comecei na base mesmo, na base. Desenvolvimento. Não, digitador. Não é bem assim. A base. Programador. Eu furava os caras. Não, eu não precisava furar porque tinha um pessoal na universidade que fazia esse trabalho. Mas eu comecei na digitação, aí na época a gente estava no Banco do Estado e era a Bescri, o Banco de Crédito Imobiliário, eles estavam mudando todos os equipamentos para o Cobra 400. Tá. 480, saímos do Cobra 480, do 400 para o 480. E dentro de tudo isso, eu vou me aventurar a ser, pelo menos, operador. Esse troço era um computador. Já era um computador. Aquela caixa Era preta, né? Era um mainframe. Muito E bom. não, a gente, inclusive, eu estava conversando... Flop disk. Não, ontem eu fiz uma palestra lá no Oca e aí tinha um cara da Cobra. E aí a gente falou, que na época mesmo, era 80 mega, o Winchester no HD de 80 mega, imagina. Tá. E a gente Conta aí. processava ali a parte do banco. Aí você de desenvolveu o que imobiliário. nesse Aí eu saí dali, eu fui convidado para ser, como já tinha um curso de programação, eu fui programador e fui analista de sistemas. Aí saí dessa loucura toda da área de tecnologia, fui para uma área de comunicação e marketing. E aí durante 13 anos eu fiquei à frente de um grupo empresarial. Dentro desse grupo empresarial aprendi muito sobre comunicação, estratégia, vendas. E chegou um belo tempo, eu queria ir para Porto Alegre, que eu queria fazer um novo começo na minha carreira, eu tinha recém-casado e pedi uma oportunidade para ir para a Nova Loja, que era a maior concessionária Fiat do sul do Brasil, e eu recebi um incentivo? Um não. Um não? Não. Assim, manda o teu currículo pro RH. Eu entendi o recado. E aí eu disse, a partir de hoje ninguém mais comanda a minha vida, a não ser eu dentro do meu projeto. E eu derivei para montar uma empresa de eventos. Depois de uma empresa de eventos, eu fui montando, junto com alguns professores da UDESC, uma empresa de mentoria. Aí nós começamos a fazer gestão de clínicas médicas. E aí eu aprendi muito sobre gestão financeira. Aprendi bastante como montar as DRS, entender como é que fazia toda a parte de fluxo de caixa. E a gente fazia gestão. E depois desse grupo empresarial, em 2017, por uma questão até de olhar de princípios e valores, eu montei a Splendor Brasil, que a Splendor Brasil, junto com meus sócios hoje, a gente trabalha com desenvolvimento de liderança, de capacitação técnica de pessoas e principalmente mentorias para C-Level, que é um grande barato. E aí o que acontece é o seguinte, o Eduardo chegou numa bate-papo lá na DVB em Santa Catarina, tu faz valuation? Não, a gente faz valuation. Quem é Eduardo? Eduardo é o advogado do Zico. Ah, tá, porque esse desculpa, meu amigo eu perdi nosso. isso. E ele chegou e faz valuation, e estava junto um desenvolvedor.
E ele disse, eu faço o desenvolvimento, o Eduardo faz investimento. Bom, eu como analista de sistemas, eu vou fazer o quê? Vou fazer a estrutura. Eu vou estruturar todo o projeto. Quando eu fui estruturar o projeto, nasceu o filho dele. Ele disse, daqui para frente eu não consigo mais entrar, então o projeto está contigo. Então eu chamei o Jordani, que era um grande amigo, que é o nosso CTO hoje, e aí nasce a Valores. E a Valores nasce com dois propósitos muito claros. Um, trabalhar a parte de valuation, assessoria para aceleração de negócio, porque nós identificamos que tínhamos muitas empresas que não sabiam qual era o seu verdadeiro valor, e aí nós fizemos uma pesquisa para entender qual seria a melhor oportunidade em termos de plataforma, construímos uma plataforma diferenciada. Dentro dessa plataforma diferenciada, nós começamos a trazer vários atores que chegaram. E por que Valores? Porque é de valor e de Enzo. Enzo é meu filho. Então tem um caso muito interessante, porque o EZ é uma contribuição de um pai na construção de uma carreira de um filho, trazendo ele para o mundo do empreendedorismo. Então aí nasce a Valores, que complementa toda essa dinâmica hoje de fazer valuation, mentorias estratégicas, aceleração de negócios, plataformas hoje conectadas com vários parceiros estratégicos. E engraçado porque ele veio de TI, aí ele foi para marketing, e aí então, o meu caso... Empreendedor serial mais ou passando menos. por múltiplos mercados. Exato. Eu venho da área de marketing também, a minha vida inteira atuei, né? Em várias empresas como gestor. E quando eu me mudei para cá, para Santa Catarina, há 10 anos, há 11 anos já, uma das coisas que mais me impactaram foi assim, a coletividade, né? É diferente. Para quem é daqui... completamente. Aqui, como os agrupamentos vão se formando, né? E por conta de relacionamentos, eu acabei convivendo bastante com o ecossistema de inovação. E, cara, eu venho da área de marketing. Eu estou no marketing digital há quase 20 anos. Então, para mim, era assim, era tipo, cara, a sistema para mim é para me servir, né? Então, não é para eu ficar preocupado como ele funciona, né? Então xingava lá o sistema do Facebook que não fazia direito às programações. A gente sempre tinha assim, uma relação de amor e ódio, né? Desde a época, assim, as primeiras campanhas de rede social no Orkut. Normal, né? Filme em flash, disparava e-mail marketing. Só para não bloquearem o nosso vídeo, eu vou dizer que eu adoro o gerenciador de marketing do Facebook. Hoje está sensacional. Você não sabe como que era no começo, meu querido. Até sei. Ou no começo era realmente assim, osso. Meu Deus, cara. E não, é legal que o Facebook tinha, eu lembro na época, 5 CS no Brasil. 5 pessoas. O Brasil inteiro. Caramba, que então, doideira. Imagina, você abriu um ticket lá, demorava um mês para responder, né? Aí o que aconteceu? Eu, na área de marketing digital, já saímos das histórias dele para mim agora, para depois ir pro Léo. Eu, na área de marketing digital, sempre atuando com isso, o que acontece? Tem uma grande... há 10 anos, quando eu cheguei aqui, o mercado de inovação tecnológica aqui em Floripa, Santa Catarina inteiro, a área de marketing era assim, era mato, não tinha marketing. Nenhuma empresa tinha marketing. Era vendas, entendeu? Malemar um logo, né? Então você pegava assim, quase todas as empresas, né? Então, aí eu comecei a fazer marketing digital para eles, dentro do Impact Hub ali na SC, né? E por conta de fazer campanha para muitas agências, para muitas empresas de tecnologia, inclusive para São Paulo também, eu comecei a interagir com o ecossistema. Conheci o pessoal da CAT também, igual você, e comecei a conviver com o ecossistema de inovação e tecnologia aqui em Blumenau, quando eu morei lá um tempo, né? E aí onde fintech entra nisso, né? Você sabe que eu fiz faculdade em Blumenau, tá? Então imagino. Temos coisa boa para conversar. Blumenau é fantástico. Porque aquela época que eu te conheci era marketing, não era? Eu tinha uma agência de marketing digital. Eu atendi, né? Pouco antes de você chegar, eu fiz 2 campanhas lá para eles lá. E aí o que aconteceu? Eu trabalhando com marketing digital, tinha muita oportunidade rolando, porque não tinha esse serviço aqui, não tinha mesmo, antes da pandemia, era raríssimo quem fazia. Quem fazia mal ainda. Poucas agências. E aí eu montei, eu comecei a Sônica, né, que todo mundo conhece, como um website builder para agências pequenas montarem site, como é um Wix mais profissionalizado, né? Uhum. E foi que, assim, eu sempre tive, olha só, a gente paga com a boca, né, cara? Eu falava pra mim, mano, trabalhar com banco é muito chato. Pô, eu vi assim meu tio
falecido Cícero, ele foi diretor do Banespa. A sala dele no Banespa era maior que o Hub Primavera inteiro, meu irmão. Caraca. É assim, ó, era um andar lá no prédio do Banespa. Eu lembro que eu chegava lá, ele de terno e gravata, aquela sensação de poeira no ar. Não, horroroso. Nossa, Cadeira de couro. 6 secretárias, né? Putz, a secretária da secretária. Eu olhava aquilo e falava, cara, trabalhar com dinheiro, não. Beleza, ó, daí paga a boca, né? Idem. Em 2021, houve o Bankless Brasil, que foi a primeira DAO brasileira que trabalhava com cripto e é uma organização autônoma não centralizada. Descentralizada, desculpa. E a primeira DAO foi, quando foi inaugurada, o core dela aqui no Brasil era em Blumenau. E eu conheci alguns dos fundadores dessa DAO, né? E para quem não sabe o que é DAO, depois a gente pode até colocar aqui na descrição do vídeo, é um jeito de você ter uma empresa sem hierarquia. Então você tem guildas, cada guilda responde por si só e tem um core de gestão. Não existe um CEO, um diretor, né? E tudo funciona com cripto e smart contract. Então, por exemplo, eu contrato um trabalho seu, você só recebe quando você me entrega, eu voto e todo mundo vota a qualidade dele. Enfim, e lá eu aprendi muito sobre cripto e DeFi. Só que assim, a Sônica aqui, eu falei assim, que legal, né? E aí, qual que era o lance, né? Vamos derrubar o sistema financeiro. Boa. Era assim, muito chita, né? Não, acabou a centralização do mundo. Revolucionário. Botar fogo na cadeira de couro. Isso. Adeus ao modelo centralizado bancário de poder, né? Enfim. E aí tinha NFT, coleção de macaquinho, tinha um monte de coisa rolando. E a gente decidiu entrar nessa de cabeça quando eu e meu sócio, a gente olhou. Tá dando pau aqui, viu, Sung? Não, ele tá só rodando. Eu e meu sócio decidimos entrar nessa porque a gente viu que o mercado de website builder começou a sofrer com a... Lembra que houve uma equiparação das plataformas de mídia em 2022? Vocês lembram disso? Que o Google e o Facebook devem ter sentado numa mesa e aumentaram o preço em dólar. Tá. Sei, Todo mundo, meu Deus, faliu um monte de gente, porque dependia de inbound, né? O custo de aquisição nosso foi de 125 para 380, olhou pro outro e falou, cara, morremos. A Duda, que era um concorrente nossa, que era do grupo DRD, recebeu 40 milhões de dólares de investimento. A gente falou, fudeu, acabou. E vamos para o Web3. Então foi mais uma questão de sobrevivência. E fizemos um monte de aplicação para começar a entender esse sistema. E sempre assim, apartado, né? Não, fintech o cacete. Tava tipo totalmente fora, cara. Não, daí vinham falar com a gente de coisa séria e o mercado tradicional de finanças olhava a blockchain como se fosse abominável. Tipo assim, questão de criptomoeda, Bitcoin. Eu lembro, cara, se a gente conversava assim, era tipo ET. 2022, né? Aí veio vindo tal... 2022. 22 para 23. Aí a gente começou a construir a plataforma em 2023. É muito recente. É muito recente. E aí o que aconteceu? Houve 2 crash, né? O primeiro crash foi dos NFTs, né? Então os NFTs bilionários que vendiam, Neymar comprou lá por 400 mil, não sei o quê. Em 2021 e 2022 valia $2, né? Tipo, e morreu em 2023. Eu tenho um macaquinho, mas eu paguei $1 nele. Então, algumas coisas que estavam as grandes promessas começaram a desmoronar e eu olhei pro meu sócio e falei, cara, é o seguinte, a gente vai ficar nessa não, né? Vamos começar a se mover para onde vai. Aí, do nada, o governo brasileiro anunciou o Drex. E foi um dos primeiros, né? Primeiro foi o governo norte-americano, que já tirou o pé, né? Falou que ia fazer, já desistiu rápido, quando desistiu ano passado, né? O governo brasileiro está insistindo nesse negócio ainda, mas diz agora que não vai ser blockchain, né? Mas enfim. Quando o governo brasileiro falou isso, o mercado falou, opa, cara, assim, tipo, em um mês, a gente começou a sentar em mesas importantes para conversar, né? E a gente falou, opa, o mercado tradicional. Aí eu falei, cara, demorou para cair a ficha, a aceitação de que eu ia para fintech, cara. Eu assim, não vou. A primeira reunião da Vertical Fintech, eu nunca vou me esquecer. Eu sentei uma hora, a conversa não entrava na minha cabeça. Eu assim, o que esses cacete estão falando, cara? Gente estranha com gente meio de pagamento para mim é Pix. Que isso? Nada, não tinha nada, não sabia nada, Léo. Olha a cara do Léo me olhando. Não sabia absolutamente nada, cara. E aí eu fui olhando assim e falei, tá bom, daí eu fui assim, eu tenho uma facilidade de entender as coisas, né? E aí hoje, o que acontece? Conclusão, né? Eu vi que o mundo é financeiro, né? Na verdade, tudo depende, né? E aí a gente começa a falar assim, né? A forma como você encara, né, as coisas, né?
tanto a forma de como você trata o dinheiro na sua vida, como é que o governo trata o dinheiro na sua vida, como é que o sistema trata o dinheiro na sua vida e quais são as oportunidades em cima disso, né? E foi aí que a gente começou a olhar e a gente começou a tracionar por causa que a gente realmente foi olhando o mercado de uma forma mais madura e tradicional e sabendo que inovação, né? Não sei, assim, eu vi isso aí de uma pessoa outro dia. Ela falou que inovação, na verdade, ela não solapa a tradição, né? Ela tem que baixar a cabeça e perguntar para a tradição, como é que eu te ajudo? E você, Léo? Conta para nós aí, como é que você começou nesse negócio de fintech, meio de pagamento, esse teu humor bacana aí. Ele tá com a áurea hoje meio rosa, né? Ele tá iluminado hoje. Cara, sabe o apelido dele? Que um marqueteiro vir pra final, choquei, né? Agora, um dentista chegar aqui... Pois essa é a melhor história. Essa é boa. Não. Eu tava pensando nisso a hora que você tava contando, eu tava falando, putz, né, como é que eu vim parar de dentista para ser hoje empreendedor no mundo fintech? É difícil a gente fazer uma correlação, né? Primeiro que tem muito tempo e, obviamente, que quando eu fiz a minha faculdade de odontologia e terminei ela, não fazia a menor ideia que eu ia estar nesse lugar aqui, né? Uhum. Ainda bem. Mas foi legal, porque acho que muito vem dessa coisa de você herdar o propósito de realizar coisas na vida, né? Minha família sempre foi uma família de empreendedores, né? Meu avô paterno empreendedor, meu avô materno empreendedor, meu pai empreendedor. Então aquilo estava muito, a gente respirava muito. Tá no sangue, tá no DNA, né? Minha mãe professora, né? Formada em Química, Física e Matemática. Dava aula para o ensino médio. Cabeção. Bacana. Meu pai, curiosamente, também, formado em Química, Física e Matemática e empreendendo, né? E, puxa, desde garoto, eu sempre vivi muito dentro desse mundo de empreendedorismo, né? Uhum. Meu pai foi dono de imobiliária, construiu prédio. Até que um dia ele começou a construir hotéis e nessa época eu estava fazendo faculdade, ele vivia muito fora de casa, então quando eu me formei eu falei, pô, quero ficar mais perto e vou para perto. E ele estava morando no interior de São Paulo, fui morar perto dele, fui morar com ele quando me formei. E ele estava terminando um hotel, a gente inaugurou o hotel, aí eu comecei a viver a vida de hoteleiro, aí inauguramos outro hotel em outra cidade, e vivendo a vida de tocar hotel. Mas era uma rede ou inaugurava um saia do outro, assim? Não, era como se fosse uma rede, assim, eram hotéis que pessoas investiam, né? Tá. E, enfim. E aí, vivendo essa vida, mas assim... não era o troço que eu queria fazer, né? E a odontologia já tinha ficado para trás. Tentei fazer uma especialização em Araraquara, no interior de São Paulo, em ortodontia. Não continuei, larguei mão. E aí a coisa da educação pulsou, assim, né? Eu falei, pô, eu gosto dessa ideia, né? De dar aula, de, sei lá, transmitir conhecimento. E aí eu fui estudar, né, meu? Eu era dentista, pô. Pois é. Fui fazer pós. Estudou que nem um maluco pra ser dentista. Cara. Pois é. Agora... Aí eu fui estudar. 5 anos de faculdade. Aí eu fui fazer pós em marketing, fiz pós em marketing, que era um troço que eu curtia e tal. Desde de moleque eu gostava muito da coisa da tecnologia, sempre fui um grande fuçador dos computadores, então aprendi tudo meio que sozinho, desde desmontar o PC e montar e fazer funcionar as plaquinhas até... Sem sobrar parafuso? A única coisa que eu não consegui aprender, até tentei algumas vezes, mas não consegui mesmo, foi programar. Desenvolver eu nunca consegui. Programar é muito legal. E aí comecei a dar aula em algum momento, assim, na área de marketing, na área de hotelaria. Fui fazer mestrado, fiz um mestrado de administração de empresas. E aí entrei para o mundo acadêmico, assim. Cuidava de hotel e dava aula em 2, 3 faculdades. Tá. A vida foi me apresentando pessoas nesse caminho que foi muito louco, assim. Eu cheguei a dar aula durante quase um ano na Universidade de Anhembi Morumbi, em São Paulo, porque eu estava numa época querendo ir embora do Brasil e aí tinha um programa da Disney que ia acontecer dentro de uma Anhembi Morumbi em São Paulo. Peguei o ônibus de Ribeirão Preto, fui para São Paulo, cheguei no campus da Anhembi Morumbi, lá no Anhangabaú, no Vale do Anhangabaú, ali por perto. Bati na recepção,
Ela falou, não é aqui não, é lá na outra unidade. Eu falei, putz, perdi o negócio. Verdade, perdi o negócio. Aí na recepção eu falei, o professor fulano de tal tá aí? Ela falou, tá, é aqui mesmo. Eu falei, posso conversar com ele? Ela falou, puxa, eu vou falar com ele. E eu tinha, distribuído currículos. Né? Aí o cara tava lá, me mandou subir, a gente subiu, batemos um papo. Ele falou, pô, Léo, acho que você podia dar aula pra gente aqui num programa de hotelaria hospitalar e tal. Então, a vida foi me apresentando pessoas que foram me apresentando coisas, assim, né? Beleza. Durante muito tempo foi educação. Durante o mestrado, eu montei a primeira empresa de tecnologia na área de educação, que era uma consultoria para educação à distância. Porque em 2004, nessa época, o Ministério da Ciência e Tecnologia estava começando a implantar a Moodle no Brasil, nas instituições de ensino. Olha. O que é o Moodle? Moodle é um LMS para instituições de ensino, é uma plataforma de... Do governo. Não é do governo, ele é um open source, né? Que você... Que interessante. Muito interessante. E aí um camarada o Rogério Ricardi, que foi inclusive sócio nessa empresa, me convidou, ele era coordenador na Faculdade de Drummond, falou, pô, Léo, você não quer me ajudar nos projetos e tal? E aí entrei para esse mundo da educação à distância. Conhecendo Moodle, fazendo implantação de Moodle, aprendendo a sensibilizar professor, né? Montar núcleo de educação à distância. E aí era isso, assim, era muito dar aula, pensar em educação à distância, cuidar de hotel. Era uma vida corrida, assim. Mas eu era bem jovem, né? Então tinha gás para fazer muita coisa, assim. Até que, mais recentemente, 2011, eu resolvi voltar para Curitiba, coisas da vida pessoal. Ok. Love is in the air. Presta atenção. Atrás de que saia, né? É tanto que Maceió também tem o mesmo desafio. Não é? É Cara, eu isso. fui ingênuo, cara. Você começou a falar, eu achei que era o foco ganhar dinheiro. focar em Eu algo, falei, né? não, Curitiba apresentou uma grande proposta na universidade. Mas Curitiba pois é. apresentou uma grande proposta na minha vida, isso não tenha dúvida, foi muito legal. E aí? De qualquer maneira, assim, cara, voltar pra Curitiba e fazer o quê, né? Porque não dá pra morar em Curitiba e cuidar de hotel e dar aula em São Paulo, né? Ainda mais sem ser remoto, né? Então, não era. Tinha que... Passei 1 ano e meio viajando, fazendo a BR-16, ó, 116, pra continuar tocando os troços. E aí, puxa, eu vou trabalhar com o quê, né? Vou trabalhar com EAD. Então, fui pra Curitiba pra trabalhar com EAD. Mas, na época que eu fazia faculdade, eu morava em Curitiba. E eu conheci uma família que morava no prédio, meus grandes amigos hoje, são grandes amigos, e o pai deles era um empreendedor aqui em Florianópolis. Tinha uma empresa aqui em Florianópolis, era muito envolvido com o ecossistema de tecnologia, muito envolvido com a CAT. Que legal. E começou a me apresentar essas coisas todas lá atrás, assim. Quando eu voltei para Curitiba, eu conversei com esse cara, né? E ele falou, venha para Florianópolis tentar coisas por aqui e tal. E eu vim para cá, passei um tempo aqui tentando empreender em Florianópolis, 2011, 2012. Não deu muito certo, montei escritório e tal, mas fechei um grande contrato de EAD em Curitiba. Aí começou a coisa de plataforma. E esse é um negócio legal, porque a gente montou uma área de membros em 2012, 2013, eu acho, que não tinha nem streaming direito. Você estava montando plataforma de tecnologia? Pra EAD. Plataforma de Pra educação ensino à distância. 2012. 2012. Era um contrato com uma fundação que fazia capacitação do segmento de asseio e conservação. Pessoas que são copeiras, seguranças, esse pessoal bem de limpeza, asseio e conservação mesmo. E eles tinham 40 mil sindicalizados, né? A fundação era ligada ao sindicato patronal e laboral. Muito legal o projeto, fantástico, chama FACOP lá em Curitiba. E eles queriam treinar essa galera no estado inteiro do Paraná. E aí eu conheci o presidente da instituição, ele falou, dá para fazer isso? Eu falei, olha,
Tem uns negócios aí que chama educação à distância, tá começando, né? A gente já fazia transmissão via satélite, aquelas coisas todas, dá para fazer vídeo, gravar, mandar os vídeos para todo lado. Aquela internet de 50 bps. Nossa. Cara, tô tentando Sem imaginar. streaming, né? Sem streaming, Eu tô né? falando É não, isso. mas eu peguei a época do Rempac 400. Nossa, cara. Que era diferente, hein, Bratel? E Aí- aí, 2012 não tinha streaming, não tinha Não. isso, né? Aí, cara, eu Não. com um amigo lá de São Paulo, César, a gente montou uma plataforma chamava Armila. Armila era o nome, E ela, o que ela fazia, né? Ela era uma área de membros que ela passava streaming de vídeo, que a gente gravava na Facop, ensinando, por exemplo, o copeira a fazer as coisas. E transmitia lá, mas tipo, custava uma nota preta o streaming, entendeu? Era muito caro o streaming naquela época. E aí o negócio deu certo, mas não escalou do jeito que tinha que ser. Mas isso que te levou pra fintech depois? Então, isso foi educação ainda, né? Tá. Beleza. Aí passou um tempo, eu fui dono de polos de educação à distância. Eu tinha vários polos de 2 instituições de ensino no estado do Paraná, da Universidade Positiva e da Sociesc, daqui de Santa Catarina. E aí eu acho que começou a pingar a dor, assim. Porque o negócio de ter polo é muito legal, né? Você participa na receita da instituição de ensino. Você tem lá os seus alunos, você vende, você capta e tal, e você recebe por isso. Mas como é que funciona, né? Você vai lá, trabalha, investe pra caramba, faz anúncio, faz panfletagem e tal, bota aluno dentro da sala, atende, dá café, faz prova, imprima xerox, aquele troço todo. Depois de 45 dias que o cara pagou a mensalidade para a instituição de ensino, a instituição de ensino te manda uma planilha. Você olha a planilha e fala, tá, e eles te mandam o dinheiro. O tá é ótimo, né? João é João, José é José. Sem foto, Tá sem bom, nada. fechou. Que delícia, cara. E eu fiquei 3 anos fazendo esse negócio. Durante esse período, apareceu no mercado de educação um troço chamado Fórmula de Lançamento de Produto, que é isso aí- uma metodologia de lançamento, Cara, né? isso de fez- infoproduto. Rocha. Fez história isso aí. Isso. Eu fiz o curso online do Jeff Walker, né? Que era o americano que fez a fórmula. Gostei muito daquela parada. Falei, caraca, não quero mais fazer esse negócio de educação à distância. A gente tinha vendedor. Falei, vamos substituir vendedor por afiliado. Vamos parar de fazer panfletagem e vamos fazer marketing digital para vender os cursos. E beleza, isso foi acontecendo, mas o modelo de negócio de educação à distância em polo é muito ainda acadêmico, assim. Hoje mudou muito, né? Não. Imagino você aprovar isso lá com os caras, deve ter sido. Pois é. E aí o que aconteceu? Eu falei, cara, eu não quero mais troço, tem que viajar pra caramba, não sei o quê, vou me mandar nesse mundo de infoproduto aqui, vou começar a trabalhar aqui, vou ser, sei lá, afiliado, produtor, qualquer coisa, e vou ganhar dinheiro no mundo de infoproduto. Foi aí que eu me deparei com as grandes plataformas naquela época que estavam começando, tinha pouco tempo, que são, teoricamente, fintechs, né? Sim. Hotmart, Edusk, Wi-Fi, plataformas que facilitam a vida do produtor entregar conteúdo e faturar, né? E fazer a cobrança. O fluxo de cobrança. Isso, E dali que... E dali que eu peguei uma daquelas plataformas, na época, Eduz, e levei para o mundo acadêmico. Falei, cara, você aqui, ó, faculdade, você precisa usar essa plataforma aqui para vender seus cursos. E isso aconteceu mesmo, assim. Uma faculdade no Paraná lançou todo o EAD dela via uma dessas plataformas. Eu era o piloto do projeto. E aí o negócio foi dando certo, aí chegou um sócio, chegou outro, a gente montou toda essa estrutura para fazer curso próprio. Que legal. Depois de 2 anos que a gente estava fazendo isso, a dor da tecnologia era muito grande, porque essas plataformas, elas funcionam muito bem para o mercado de infoproduto. Quando você leva elas para o mercado de educação tradicional, que era o meu mercado mais conhecido, né? É um choque. É um choque, não funciona direito. É um choque de realidade muito grande, porque é uma resistência. E aí foi que falou, cara, nós temos que montar a nossa plataforma. Que e legal. aí a gente montou a primeira plataforma fintech que cuida dessa coisa toda da régua de adimplência financeira de alunos, né, de instituições de ensino, matrículas e mensalidades. E mais recentemente a segunda que cuida da régua de inadimplência
tudo Muito isso com bom. tecnologia. Então, Ah, que legal. eu sou dentista. É legal, né? Logo eu sou dentista. Muito bom. E é um mix interessante. É um mix, né? Porque eu também, na verdade, só para você entender, eu trabalhei durante 6 anos fazendo gestão de clínicas médicas. Olha aí. Então, é muito maluco. Por que eu perguntei, né, pessoal? Porque assim, ó, é muito... Para quem está começando e tá fora do nosso mercado, é muito... é difícil tangibilizar como é que chegou em fintech, né? É. Porque assim, você pega a carreira das pessoas que trabalham em fintech, quando você fala do setor financeiro tradicional, geralmente o cara veio da escola da tradicional. escola tradicional de finanças, né? Em fintech, que é tecnologia, a mente funciona um pouco diferente, né? Então, você que está assistindo era para quê? Para você entender que tá disponível para qualquer um, né? Nós somos pessoas normais. Por mais que... né? A gente não é nenhum tipo de gênio na área financeira e dos números. Não, porque é isso, né? Quando você fala que você trabalha com fintech, pode reparar. Um advogado, como é que ele te olha? Ele fala assim, cara, esse cara entende de tecnologia, de investimentos, de conta, de número, de cosseno, né? Mas é verdade. O pessoal não tem noção, porque na verdade assim, o que a gente faz? A gente é uma parte, cada um de nós, e do que a gente faz, é uma engrenagem de um grande motor, É, fato. né? E tem um ponto, acho que você traz aí, Ale, que é mesmo, por exemplo, eu tive a carreira dentro do banco, né? E é engraçado, assim, porque quando você vai esse mundo de finanças, banco e tudo mais, ele é extremamente amplo. E esse tem se tornado cada vez mais amplo agora, quando os setores não financeiros começam a criar os seus processos bancários dentro do seu negócio, Sim. né, que não é financeiro. Tipo, varejo colocando conta, dando crédito, esse tipo É o de que coisa, a gente né? chama de fintechização. A tal da fintechização. Tá. Então, isso vem cada vez maior, se ampliando cada vez mais. Mas eu lembro lá atrás, quando eu comecei, eu caí dentro do banco e eu falei, cara, e agora, né? Porque eu sou físico, né? Assim, puxa, né? Como é que eu estudo isso, né? Aí eu falei assim, não, vou fazer um mestrado em finanças. Aí fui fazer o mestrado em finanças. Cara, abriu a cabeça, mas, cara, não era o que eu fazia dentro do banco. Eu não era o cara que sentava lá, a área que eu cuidava do banco era uma área focada em conhecer comportamento humano e pagamentos. Sim. Né? Não era o cara aversão a risco ou finanças puras que você aprende lá no... E aí eu lembro assim que a gente tinha uma série de cursos, né, dentro do que o banco trazia para tentar formar a pessoa naquele assunto. Que era o princípio do que é hoje as fintechs, que é trabalhar Sim. bem dado, Ok. colocar muita transformação de informação para aquilo, para entender um comportamento e criar uma solução a partir disso, né? No meu Sim. caso ali era voltado para consumo, era cartão de crédito no começo, né? E não existia um curso que era bala de prata. Não tem, né? Aí você fazia vários cursos para tentar entender, e fora aquela experiência ali para tentar ver qual é. Sim. E aí quando eu saio, né, por essa história que eu contei, e veio montar a Acrópole, cara, foi outro momento também de, e aí? Como é que é essa história, né, de trabalhar, no meu caso era Open Banking, né, Open Finance, né, tava no começo, assim, cara, onde eu estudo isso? Onde que eu busco informação sobre isso? É isso. Né? E aí você entra numa busca louca de falar com um, falar com outro, no caso ali, né, acessava as Big Four de consultoria, quem trouxe primeiro foi, inclusive, um grande amigo lá da KPMG na época, que ele começou a trazer material de fora para ver, falei assim, bom, aqui pelo menos eu tenho uma curadoria prévia de coisas tem pontos de referência para poder lapidar. Porque imagina, você tem que buscar informação, né? Assim, cara, onde eu vou achar informação séria, Sim, informação coerente para eu Não conseguir tá em nenhum trabalhar, lugar né? específico. Não tá. E aí é um processo de discovery, né? Tentativa e erro. Muito. E aí a gente perde um monte de tempo com coisa que não tem que perder, né? Aí tem, lógico, a regulação, né? A regulação brincando com a gente o tempo todo. Num mundo e no mercado cada vez mais competitivo e cada vez mais agilizado, sem dúvida, esse processo de construção que a gente fez, talvez hoje seja realmente uma situação que você acaba perdendo um pouco de tempo. Tem um fator que eu acho que é inerente de todos aqui, uma coisa chamada inquietude. Acho que a inquietude aqui é que nos provocou, porque a inquietude é que traz essa visão do novo, dessa oportunidade de querer fazer diferente. E eu acho que isso... E aí, assim, eu venho também da área, mais da área humanas, né? Tu também ia trabalhar com a área humana, tu, de alguma forma. E como é que a gente deriva para tudo isso? Eu acho que tem uma sensibilidade muito grande dentro da inquietude e de uma visão diferente de oportunidades. Sim.
que eu acho que concatena com a ideia de querer fazer algo diferente, como foi no começo da nossa conversa. E principalmente assim, né? O empreendedor, vamos dizer, nato, né? A gente já é inquieto. A questão de trabalhar com financeiro, com fintech e tecnologia, para mim, ele é sempre assim, né? É um Lego que você vai montando, na real, né? Não tem nada pronto. Você tem, sei lá, meios de pagamento. Quantas plataformas tem no Brasil, né? Aí por que o Asas tá lá na frente? Né? Aí você vai ver como é que eles tratam o produto deles, você fala, cara, é de um jeito diferenciado do outro, né? Até a própria plataforma do Next, por exemplo, né? O meio de pagamento. O Léo tá sempre incomodado em colocar inovação que os outros não têm, focado no teu mercado. E isso é bom porque eu me incomodo muito também com a Sônica no sentido de, cara, o que eu tô fazendo de diferente, né? Então, por exemplo, como não tem playbook, né? Então, alguém aqui sabe montar um FDIC? Tenta achar um playbook desse negócio. Parece que assim, é só uns 10 magos que tem, tá ligado? Numa caverna. E eles falam assim, não, isso aqui pra montar é fácil. E eles falam, não existe tô dando um exemplo de FDIC, mas tem outras coisas também, né? Qualquer estruturação de produto financeiro, se você vai conversar com os caras, não tá escrito em nenhum lugar. Não, cara, assim, nessa experiência que eu tive aqui, um dos projetos foi fazer a bancarização dos créditos, montar a estrutura de FDIC e tal, e tudo mais. Eu que tinha 16 anos de vida dentro de banco, não tinha a mínima ideia de como isso funcionava. Pois é, então. E aí o mais engraçado, eu era um dos únicos lá dentro da instituição mais próximo do tema. Eu falei, cara, mas como é que vai montar isso, né? Mais próximo do tema. Aí, beleza, aí aquela coisa de juntar pessoas, né? Juntar caras que te ajudam, empresas que te ajudam. Tentativa e erro. E foi lá e montou. Quando terminou de montar e começou a funcionar, eu pensei, pô, agora eu sei montar. Cara... Você vai montar outra diferente. Totalmente diferente, cara. A gente acabou de fazer um evento, né, com o pessoal falando de securitização, bancarização. E, cara, e durante o painel, conversando com as pessoas que estão atuando diretamente com isso faz 4 anos, talvez, onde eu fiz o último lá. Cara, é totalmente diferente. Totalmente, é muito cara. dinâmico, assim. E eu acho que isso que é o bacana também desse nosso mundo fintech, né? Porque ele é intangível nesse ponto. Sim. Ele é extremamente dinâmico. Exatamente. Mutante, transformador. Não, e o momento que a gente vive, né, cara, assim... E tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, que nós somos referência, né, para o mundo. Então, acho que isso é uma coisa importante. Acho que tem até essa paixão do brasileiro de fazer melhor, ou então aperfeiçoar aquilo de forma de acabar um pouco com essa síndrome de cachorro vira-lata e realmente cair de cabeça e fazer algo que tenha... Traga relevância, porque quando você constrói uma empresa para gerar impacto, seja na tua vida, na vida das pessoas. Eu montei para ganhar dinheiro. Não. Estou dizendo que você não vai ganhar dinheiro. É impacto na minha vida. Não, tudo bem, meu cliente vai ganhar dinheiro. Exatamente, mas aqui... Já provocou o teu impacto? Só para saber se já chegou ali no impacto. Ainda não. Estou numa jornada. Estou numa jornada de impacto. Não, mas você tem razão, mas o que acontece é assim, quando a gente fala de novo, voltando pro tema, né, de por que fintech, como é que o dinheiro está na nossa vida e por que a gente decide fazer isso, né? Para mim, o que provocou trazer o Finverso foi uma incomodação do seguinte. Por que eu cheguei no tema de construção de produtos? Porque, no fundo, quando a gente começa a pesquisar e começa a querer criar algo nesse universo de fintechs e sistema financeiro, a gente percebe que não tem nada pronto, ok? Que é, na verdade, um grande Lego de conhecimento, né? E eu tava comigo assim, tararau, e foi interessante. Eu tava viajando, pensando nisso, falei, nossa, já pensou se a gente tivesse uma enciclopédia virtual, onde você, eu quero saber sobre tal assunto, meio de pagamento. Sem brincadeira, eu cheguei de viagem, o Léo me chamou. Foi assim, ó, tô com o Ricardo pensando em fazer tal coisa. Eu falei, você tá brincando. Nossa, a gente pensou junto, desconectado, né? Então, pra gente ir caminhando aqui até para uma finalização, eu queria perguntar para vocês, o que moveu vocês a topar entrar no Finverso, né? Porque aqui estamos falando com o core, né? É daqui que as coisas vão acontecer. O que me movimentou foi justamente o quê? Aí você falou de ser professor, né? Eu fui professor muitos anos. Não segui a vida acadêmica por contas aqui de como é que a vida acadêmica funciona no Brasil. Essa é a real. Eu desisti por causa disso. Um modelo equivocado. Bem equivocado. Corta isso aí, hein? Enfim, mas o prazer de transferir conhecimento, quanto mais eu ensinava, mais eu aprendia. Porque eu tinha que estudar, né?
E aí que eu falei, pô, cara, a gente está vivendo, você falou agora há pouco, numa nova fase que as coisas estão virando mesmo, né? Muito rápido. E não só por causa da IA. Não, a gente está num sucumbu social, né? Está acontecendo um movimento social, antropológico muito forte ao mesmo tempo. A tecnologia está acelerando as coisas. Aí o que me moveu foi assim, pô, como é que eu poderia colocar tantas mentes brilhantes que eu convivo, né? Porque, assim, realmente, conviver no ecossistema de inovação de Santa Catarina, vocês me desculpam. É brilhante. Não tem nada igual no Brasil, né? Não. É brilhante, é verdade. brilhante. Pelo menos é o que eu sinto, né? Todo mundo disponível para dividir, todas as portas abertas. Você pede para conversar com qualquer um, tá aqui, conversa. Não tem barreira? Querem ensinar o tempo todo, né? Não tem aquilo lá, é meu, né? Esse é meu, né? E eu falei, cara, pô, imagina se conseguisse montar isso, né? Muito além de ganhar dinheiro, montar de uma forma. Então, o que me moveu foi poder, primeiro, aprender com vocês, naquilo que eu não sei. Ganhar dinheiro. O dinheiro é consequência, porque, no fundo, eu acho que a gente vai ter uma geração de pessoas que vão poder se elucidar de uma forma um pouco mais tranquila do que a gente, né? Aqui foi 4 bateção de cabeça, né, meu? Pra chegar onde a gente chegou, né? A gente, tentativa e erro, né? Então, de repente, assim, uma pessoa que está saindo da universidade, uma pessoa que está... Um dentista que quer ir para fintech, né? Enfim, foi o que me moveu. E vocês? O que moveu vocês para estar aqui hoje? Cara, assim, acho que pela história que eu contei, para mim não é muito distante daquilo que eu sempre curti fazer, que é trabalhar com educação, né? Tá. Então, assim, eu gosto muito do que eu faço hoje nas empresas, que são mais essencialmente, posso dizer que empresas de tecnologia financeira, mas elas são muito dedicadas à educação. Então, eu vivo desde muitos anos atrás inserido nesse mundo. E eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, começar a construir empresas de educação que não estejam necessariamente no lado acadêmico, que é aquele que tem toda uma grande burocracia para ser desenvolvido, né? Não só órgãos reguladores, mas todo um pragmatismo pedagógico, didático, metodológico, que eu acho que é muito legal e super importante para a construção do conhecimento. Mas, infelizmente, né, no Brasil, esse pragmatismo ele também está vinculado muito a uma lentidão em você gerar conhecimento diferente, gerar inovação dentro do conhecimento, né? Ou conhecimento de inovação, né? Sim. E aí, desse lado de cá, hoje a gente tem esses caras que são os produtores de conteúdo, né? Tem vários nomes para esses caras. Você pode chamar ele de creator, de infoprodutor, ou até influenciador, né? Que geram conteúdo. São conteúdos... muitos conteúdos são legais, são realmente conteúdos bons, né? Mas, primeiro, eles estão muito dispersos. Então, quando você vai buscar, você tem que garimpar outra vez. Sim. Né? Você vai para uma instituição de ensino que certamente não vai ensinar aquilo que a gente aprendeu. Sim. Ou você vai para esses caras que estão muito mais surfando a onda do conhecimento atual, mas estão afastados, né? Eventualmente, alguns desses conteúdos, ainda que bons, são desprovidos, às vezes, de metodologia, ou tem uma outra pegada que não é a pegada só de educar, de ensinar. E aí eu acho que tem esse meio, assim, que faz falta em muitos mercados, que é o meio de ensinar, de fato, coisas que são legais, bacana, inovadoras, práticas, mão na massa, mas que também tenham esse peso do conhecimento verdadeiro, né? Cara, que vem dos fundadores, né? Que são fundadores de fintech falando, né? A gente não tá falando assim, eu não tô mandando meu menino do marketing fazer uma aula, né? Então a gente são os fundadores. E quando a gente vai pro nosso core falar do assunto que a gente tá dominando, cara, assim, eu, pelo menos quando eu fui produzir meu conteúdo pro curso, né? A gente entra em umas coisas que não tem como um curso normal fazer, né? A gente fala assim, pô, aqui, se eu ensinar o A e não falar do B, né? A gente começa a formatar de uma forma um pouco mais pragmática, eu acho, né? Um pouco mais assim, já testei o conceito, isso aqui é a prática mesmo, né? Sim. Sei lá, só colaborando aí com o que você falou. Acho que é isso. E tu? Bom, eu tenho uma vocação para transformar pessoas. Eu acho que essa é a minha vocação. E a vocação começa pela educação. Acho que a educação é o principal veículo, né?
de transformação. E o segundo meio de transformação é a troca de experiência. E dentro dessa troca de experiências, por exemplo, eu fiz uma carreira de palestrante em que e como professor também, junto com as pessoas, trocando a tua história de vida, tuas experiências, teus conhecimentos, é uma forma de você aprender 100%. Você aprende muito mais ensinando. Você aprende muito mais do que ensina. Concordo com você. Sem dúvida. E aí o que Concordo com acontece? você. Por quê? Porque é uma provocação de você pegar aquele tema, entrar no tema, olhar e observar os cenários e ver como é que aquilo conversa, como é que aquilo pode trazer um significado, por isso que eu falo do impacto, como que porque às vezes um insight. Porque quando eu comecei a fazer palestras, lá em 1994, foi no insight de uma palestra do Daniel Godry. Sim, eu digo, isso aqui eu também consigo fazer. Um insight é muito transformador, muitas vezes. E aí, Sim. dentro dessa visão, eu já escrevi 3 livros, tem até o projeto da Nova Terra, que é trazer um pouco mais de conhecimento, talvez despertar de consciência. Então, eu acho que eu tenho uma vocação para a educação, que está dentro do meu DNA cósmico. Não é nem um DNA humano, é o meu DNA cósmico que veio para cá com um propósito de construir. E quando fui convidado, e principalmente porque a gente tem aqui uma relação muito forte de admiração e respeito recíproco, eu acho que isso é uma coisa bacana, inclusive com o Sung, que está aqui nos nossos bastidores, que é nosso sócio, está num projeto com a gente, founder com a gente no projeto. A gente entende... Esse vídeo só vai ficar bom por causa dele, Adonai. Aí você vê o seguinte, eu aprendi uma coisa que é importante. Você precisa estar no momento certo, com as pessoas certas, fazendo as coisas certas. Então aqui eu entro muito mais como um aprendiz que veio para também botar um pouco mais de bagagem nesse currículo, que é um currículo que tem uma vontade de fazer algo diferente para as pessoas. Muito bom. É isso. Você, o que te trouxe até aqui? Por que você Pois topou é, essa ideia maluca? Pois é, né? Além do convite, né? Dos olhos azuis de cada um. É porque você tem tempo suficiente, né? Tá sobrando eu tempo. tenho muito tempo suficiente. Mas eu acho que tem muito a ver com essa questão do propósito também, né? Uma coisa que eu fiz... Bom, durante a carreira e várias vezes na vida, você sempre para pensar por que você tá fazendo, por que você faz as coisas que você faz, né? O famoso Comece pelo Porquê lá do Simon Sinek, né? Sim. E eu gosto muito disso, eu faço esse exercício de uma maneira regular. E para mim deixa muito claro que nada me dá uma satisfação maior de quando eu vejo que não só o conhecimento, mas o modo de fazer colocado dentro de um grupo, ele se torna útil. Ele se torna uma entrega relevante. E é exponencial. Exato. Então, eu gosto de trabalhar com pessoas e eu gosto muito de fazer perguntas, né? Às vezes, vou fazer isso, não, por que não aquilo? Por que não aquilo, né? É sempre uma questão de... E aí eu demorei muito para entender isso, né? Porque a minha esposa, todo mundo trabalha comigo, fala, cara, você faz mais perguntas do que você dá caminho, você não responde direto, né? Eu falei, eu faço um monte de pergunta. E aí que eu entendi o seguinte, eu faço pergunta para os dois e eu senti uma via dupla, né? Quando eu faço a pergunta, eu percebo que eu fico muito feliz por encontrar pontos de vista que me suportam e, ao mesmo tempo, pontos de vista que me complementam. Uhum. E eu gosto de discutir, né? No intuito de extrair aquilo para ver, cara, qual é o caminho daquilo de fato, né? Aí vem meu lado físico, né? Pô, qual será a forma daquilo acontecer, né? E fazer isso de uma forma que eu perceba que quem tá lá do outro lado também tá descobrindo isso. Também tá explorando isso. Por isso que eu gosto muito de trabalhar e eu sempre estive envolvido durante toda a minha carreira, desde quando eu me conheço lá do ensino médio, né? Em situações que ninguém sabe o que fazer ainda. O tal do quarto escuro que eu falo. Eu gosto muito dessa situação. Cara, como é que faz isso? Não sei. O que você sabe? Não sei, não sabe. Ninguém sabe. Tá, então peraí. Então vamos começar aqui. Vamos aprender. Né? Vamos aprender. Quando se entende, se extrai o valor daquilo, o conhecimento, eu vou confessar, pra mim fica chato, sabe? Eu preciso do próximo quarto escuro, né? Uhum. Então, quando veio a história do Finverso, casou pra mim várias coisas. A primeira, cara, a gente tá falando de algo
que está em profunda transformação. Isso já me encanta. Qual o quarto escuro que a gente vai ter aqui para discutir, Muitos. sei lá, né? Web3, né? Tem vários quartos escuros lá dentro. Meu Deus do céu. Né? E que eu não entendo nada. Eu vou assim, cara, vou adorar discutir isso. Né? E mais do que isso, né, gerar, a partir dessa discussão, desse conhecimento, algo útil que vai fazer com que a gente, como sociedade, empresa e pessoas, vá se desenvolvendo junto. Sim. Cara, eu acho maravilhoso isso. Quando eu comecei a trabalhar, e aí o meu tema, né, atual, muito forte ali no Open Finance, Pix, essa história toda, cara, é a cada nova descoberta a gente vê o quanto aquilo abre de novas oportunidades. E aí você olha, cara, quem são as pessoas que vão, quais são as empresas, quem vai daí, dessa galera, vai vir aqui e transformar essa nossa sociedade para um outro estágio. É o muito próximo bom movimento. isso. É exatamente o que eu vivo. Eu Quem acho está que- envolvido, né, cara? Pois é, então, E aí? e por isso que eu adoro também Santa Catarina, tem todo esse esquema e tal. Transformar, né? Mas eu vi isso quando o Léo veio falar para mim do Finverso, o Donai, né? E tu, quando a gente veio falar, começou a falar esse assunto, eu vi isso. Falei assim, cara, é uma grande oportunidade de eu trabalhar ainda mais o meu próprio propósito, sabe? De, Boa. cara, criar coisas do zero e propiciando que outras pessoas venham a criar coisas aqui dentro. Muito bom. E, cara, eu acho que tem duas coisas que também estão muito presentes no que a gente está se propondo a fazer, né? Educar é transformador, né? É assim que eu acho que a gente consegue fazer uma sociedade melhorar. Sim. Eu não vejo outro caminho. E o dinheiro também, né? Sim. Então, assim, se a gente puder, de alguma maneira, contribuir para que mais negócios, mais pessoas, mais empreendimentos sejam financeiramente saudáveis, lucrativos, crescentes, né? Seja colocando tecnologia, seja inovando com alguma coisa que talvez ele não conheça. E aí está muito desse processo da fintechização, né? De empresas. Puxa, imagina o quanto que isso pode potencializar o crescimento, né? Sim. Então, acho que tem isso, assim, né? A gente está vivendo uma nova fase do sistema financeiro mesmo, né? Que, inclusive, é o tema do nosso... teoricamente, o nosso slogan do Finverso, né? E tem uma coisa que me chama muita atenção. Esses dias eu fui na Caixa Econômica Federal e estava lá um meu ex-aluno. E é interessante porque você marca a vida das pessoas. Você deixa... você deixa gravado na vida das pessoas algo que tem significado. E o conhecimento, eu acho que é a maior procura do ser humano. Né? Ou seja, desvendar os quartos escuros. Ou seja, você sai de um momento em que você tem a oportunidade de descortinar um mundo novo, né? E esse mundo que nós estamos vivendo, que é agora da tecnologia, e nós estamos vivendo um mundo de uma transição, né? Pô, eu peguei o cartão perfurado, imagina, peguei lá o cartão perfurado, estamos chegando nesse momento de alta tecnologia que nós estamos vivendo hoje. Então, esse barato todo da transformação humana, que aqui eu acho que tem um propósito em comum, eu acho que isso é que nos move, né? Porque todos nós estamos aqui para fazer uma entrega. Eu acho que esse é o grande barato. A gente poder fazer uma entrega de relevância, que é o nosso grande desafio, porque o mercado está cheio de dores, está cheio de espaços ainda vazios que precisam ser complementados, que eu acho que esse é o grande desafio de todos nós. Porque nós somos desafiados todos os dias. E isso é uma motivação, é um motor para a gente poder fazer algo que tenha relevância. E resumindo assim, né, pessoal, que quando a gente tá reunindo assim, né, mentes capazes, mentes brilhantes no que elas fazem, no fundo a gente está propondo aí uma nova abordagem para esse assunto, né? Como você mesmo falou, né, nova fase do sistema, do ecossistema, do sistema financeiro global. A gente está passando por um momento bem complexo em relação a isso. Eu acho que o propósito aqui que a gente está reunindo todas essas grandes cabeças brilhantes é justamente trazer um conteúdo de valor para vocês, né? Trazer uma metodologia bastante inovadora, né? Que é realmente com fundadores de fintechs que estão falando, pessoas que já estão vivendo esse dia a dia, e tudo junto no mesmo lugar. Né? E a gente vai ter muitos convidados, né? Participando com a gente dessa construção toda, né? Além dos convidados, muito conteúdo dinâmico, live, webinário e muito mais. Imersões, Quem então. sabe, eventos ao vivo um dia, quem sabe. Né?
Então, é isso. Eu quero agradecer vocês pela presença. A ideia era ter um papo leve desse mesmo, assim, mais colocar a alma mesmo na mesa para a gente saber por que a gente está aqui, o que está movendo a gente nisso e saber um pouco da história de cada um para nos nossos próximos podcasts a gente poder entrar mais em assuntos mais específicos do universo de fintechs. Obrigado. Até a próxima. Valeu! Valeu, muito bom.